Olá, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória no desenvolvimento do hábito da leitura. Não faz muito tempo que eu iniciei um hábito diário e também bastante intenso de ler, tá? Eu sempre gostei de estudar, mas estudar é diferente de desenvolver um hábito de leitura diário. Então, eu sempre procurei livros de pesquisa, livros de temas específicos e durante as minhas pesquisas, investigações, eu lia capítulos, pontos específicos e depois acabava abandonando aquele livro porque ele me servia só para aquele tema pontual. E eu percebi que isso não bastava, então eu precisava sim me aprofundar mais e não só me informar, mas me formar para que isso desenvolvesse melhor os meus conhecimentos. E aí de 2021 para 2022, eu me empenhei em organizar principalmente a minha rotina para que eu conseguisse melhorar o meu hábito de ler, tanto do ponto de vista de tempo, quanto também de conteúdo dos livros que eu estava lendo. Um dos fatores que foram fundamentais foi a organização da minha rotina. Então, eu passei a viver em função do tempo e não das coisas. Uma frase que eu gosto bastante, que é do grande educador João Malheiro. O que significa isso? Eu organizei a minha rotina e aquelas janelas que eu tinha, eu procurei colocar ali um tempo de leitura, ao invés só de mexer no Instagram ou então atender uma outra demanda necessária. Isso virou uma rotina na minha vida, de forma que eu conseguisse ler ou diariamente ou no mínimo 5 vezes na semana. E à medida que eu fui fazendo isso, eu aumentei o que a gente chama campo de visão, né? A minha visão periférica na hora de ler. Antes eu demorava muito para ler, então um livro de 100 páginas, 150 páginas, às vezes eu levava 3 meses. Hoje eu consigo ler em uma semana, 15 dias, dependendo de como que estão as minhas tarefas, os meus compromissos da vida, né? Pode ser que eu leia até em menos tempo ou eu leve um pouquinho mais. E aí o que eu entendi? Que à medida que eu fui lendo, a minha visão periférica ela aumentava. Eu lia palavras no começo e depois eu comecei a ler 2, 3 palavras, frases, sentenças e o contexto do livro, daquele capítulo, daquele parágrafo, daquela página vai ficando muito mais compreensível. Então não se cobrem de no começo a leitura estar devagar, estar lenta, porque isso é normal. À medida que você vai lendo, e quanto mais você for lendo, você vai desenvolvendo essa capacidade de visão periférica e vai ficando um pouco mais ágil. Uma outra dica é não desistir, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem problemas, situações, mas puxa, né? Ela lê porque ela tem isso, porque ele faz aquilo, porque ela tem ajuda. Sim, algumas pessoas têm ajuda, têm apoio, têm rede de apoio familiar no trabalho, mas muitas pessoas não têm. O que vai garantir o seu sucesso no desenvolvimento do hábito de leitura é o seu empenho, a sua disciplina, a sua espera, a sua paciência, né? O perseverar. Eu gosto muito de um livro que chama Elogio à Disciplina e o autor ele fala que você só adquire liberdade com disciplina e responsabilidade. E eu acho que se encaixa muito para isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, de 5 ou 6 livros que eu li no ano de 2021, que eu me recordo, eu passei para 26 livros no ano de 2022. E tudo isso foi com muita paciência, com muita perseverança, fortaleza, pensando no quanto todos esses livros, esses 26 livros seriam importantes para a minha vida pessoal, espiritual, familiar, profissional e o quanto eu poderia impactar positivamente a vida de outras pessoas. No meu trabalho, no Instagram, a vida dos meus amigos, dos meus familiares e assim por diante. Porque eu acho que nessa vida, todos nós temos o poder de impactar positivamente a vida do outro. E a literatura é algo que aconteceu na minha vida pessoal, que ela impactou profundamente, não só a mim, mas a minha casa, o meu relacionamento com meu marido, os meus filhos e o meu trabalho. Então eu deixo aqui essa trajetória. Eu não consegui falar tudo, mas é uma trajetória um pouco simples, para que eu consiga, de repente, despertar no coração de vocês um pouco de aconchego nesse momento aí de desenvolvimento inicial, que muitas vezes pode ser difícil, mas que ele é superável e ele gera grandes frutos e grandes conquistas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!